Sabe, irmãos, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Tudo. Diga, tudo que eu recebo da parte de Deus é pela graça. E aqui em Colossenses 2,6, a Bíblia diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que esse versículo está dizendo? Que da mesma forma que você foi abençoado com a chegada dele, e foi pela graça, você vai ser abençoado com todas as outras coisas que você precisa. Então, toda bênção de Deus, ela é condicionada a Deus e não a você. Então, você não é mais abençoado porque obedece mais ou porque faz mais esforço, nada disso. E nem menos abençoado porque obedece menos. Você é abençoado porque Deus quis abençoar você. E qual que é a maior bênção de todas? A maior bênção que o ser humano pode receber é a salvação. Então ele está dizendo, da mesma forma que você foi salvo, como você recebeu Cristo, anda nele. Ou seja, se você foi salvo pela graça, todas as outras bênçãos serão pela graça também. Amém? Irmãos, eu estou um pouco incomodado porque eu estou vendo mulheres de pé, os homens podiam trocar. Veja aí, ali fora, vê se tem alguma irmã ali, troca, por favor. Nós somos uma igreja de cavalheiros. Aqui na frente também tem, eu acho que tem um lugar aqui, tem outro ali, não sei se tem alguém sentado. Tem gente aí? Tem mais um lugar ali, tem mais dois ali. Não fique de pé se você pode sentar. Amém? Então, da mesma forma que você recebeu a salvação, você recebe as outras coisas. Se você recebesse algo pelo seu esforço, você seria considerado uma boa pessoa. Mas se você recebe pela graça, ele é considerado bom. Fala para o seu vizinho, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Então, eu diria que o segredo para receber cura física, um milagre financeiro, a solução para um problema familiar, a depressão, é o favor imerecido. O que é o favor imerecido? É aquilo que nós não pagamos para ter, nós não esforçamos para conquistar, o Senhor nos deu. Aleluia. Se você enxergar tudo na sua vida como um presente de Deus, você vai ser mais feliz. Você sabe, até no casamento. Se você olha para o seu cônjuge e fala, essa aqui é um presente de Deus na minha vida, seu casamento vai ser muito mais feliz. Duro é quando é o inverso, quando você se acha o presente. Quando você acha que é bom demais para o cônjuge, aí é terrível, aí o casamento se torna um martírio. Mas você pode enxergar tudo pela graça de Deus. Agora, a maneira que você enxerga Jesus determina isso. Como você enxerga Jesus vai determinar o tipo de fé que você vai ter, o relacionamento que você vai ter com Jesus, a forma de lidar com todas as bênçãos, a forma de também receber. Então, como eu enxergo Jesus, determina o que eu vou receber de Jesus. Se eu enxergo Ele como um Deus gracioso, eu vou receber tudo pela graça do Senhor. Aleluia! Quantos querem enxergar o Senhor dessa maneira? Eu quero ler com os irmãos, 1 João capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, verso 14, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Vê se tem um jovem do seu lado e fala, você é forte.
e a palavra de Deus permanece em você, aleluia, e tendes vencido o maligno. Esse é o jovem. Quantos jovens temos aqui? Agora, esse texto não quer dizer apenas da faixa etária de alguém, mas aqui está falando de 3 níveis de maturidade. Então existem os filhinhos. Quem são os filhinhos? Aqueles que se converteram por agora. A Bíblia diz que os filhinhos conhecem o Pai. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. É tão maravilhoso e fascinante quando você está andando na sua vida e de repente Deus aparece para você. Então você conhece o perdão, você conhece a graça, você conhece a misericórdia, você conhece a bondade do Pai. E ele está dizendo isso, que os filhinhos, eles conhecem o Pai. Mas aí depois há um outro nível de maturidade, que são os jovens. Jovem é aquele que já passou um pouco de tempo conhecendo o Senhor. Esse aí já está um pouco mais fascinado também, porque entendeu que ele recebeu autoridade. Você sabe, o jovem, né? Ele percebe que tem autoridade, ele anda até mais ereto, ele fala, uau, eu vou desfazer as obras de Satanás, eu sou uma bomba nuclear aqui dos céus enviado nessa terra, eu vou desfazer os planos do maligno, eu vou atrapalhar tudo no inferno. Esse é o jovem, ele aprendeu a lidar com isso. Você sabe, todos nós passamos por esses ciclos. Então, fomos pequenininhos, conhecemos a graça, o amor de Deus, depois percebemos a nossa herança que nós recebemos em Jesus e começamos a nos posicionar, a nos apropriar adequadamente a nova vida. Mas há um terceiro nível que a palavra de Deus também diz, que são os pais. Qual que é a diferença entre um jovem e um pai aqui, segundo esse texto? É que o pai tem mais responsabilidade. O pai é aquele que cuida do filho, o pai é aquele que orienta o mais novo. Mas você sabe, quem tem mais autoridade ou responsabilidade ou funções, também tem mais privilégios. Sim ou não? O filho pode ser herdeiro, mas só o pai conduz o carro. Meu filho sabe disso. Ele entra lá, ele quer conduzir, mas não tem idade. Eu tenho o privilégio de conduzir. Mas olha aqui que a Bíblia fala dos pais. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Irmãos, de quem João está falando? Aquele. Quem é aquele que estava desde o princípio? Que ele mesmo escreveu lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse, irmãos? Fala o nome dele. Jesus. Jesus. Aqui está falando de um nível de maturidade de alguém que conhece Jesus. Conhece Jesus. Sabe quem ele é. Sabe para o que ele veio. Sabe a consequência da obra dele na cruz. Então você sabe, é preciso ter maturidade para conhecer mais de Jesus. É preciso caminhar com ele, é preciso debruçar na palavra para conhecê-lo mais. Quando João escreve, né, essa citação, naquela época havia uma discussão se Jesus realmente era o Messias, se ele tinha realmente o poder da divindade, se ele era realmente o Filho de Deus. E João se levanta e diz, Jesus é Deus. Quanto mais você conhece Jesus, mais maturidade espiritual há na sua vida. Jesus então é Deus. Mas Ele é um Deus que fez algo por mim. Ele não é um simples homem. Ele é um Deus que morreu na cruz. Ele é um Deus que me chamou. Ele é um Deus que me abençoou. E quanto mais eu sei disso, mais os meus olhos são abertos para Ele. E quanto mais eu enxergo Jesus, mais vida eterna sai dele para mim.
Aleluia. É triste hoje que há em muitas igrejas que nem mencionam sequer o nome de Jesus. Só põe Jesus no final da oração, em nome de Jesus, amém. Mas falam só de si mesmos, falam só do empoderamento humano, falam só da sua inteligência, do seu autoconhecimento, mas não é isso que João diz que é maduro. Maduro é aquele que conhece Jesus, é aquele entendido de Jesus, é aquele que se relaciona com Jesus, porque ele mesmo diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero te perguntar isso: como você enxerga Jesus? Pergunta aí seu vizinho: como você enxerga Jesus? Jesus está preocupado com isso. Deus está preocupado com isso. A forma como você enxerga Jesus vai determinar o tipo de fé que você terá, o tipo de relacionamento que você vai ter e qual é a bênção que vai chegar na sua vida. Jesus perguntou para os discípulos certa vez, Mateus 16, 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, olha aqui a visão de Jesus. Por que alguns rejeitaram, muitos rejeitaram Jesus? Porque não o enxergaram como Deus. Uns dizem João Batista, a encarnação, de João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí Jesus afunila mais a pergunta. Ele fala: e vocês? Quem eu sou para vocês? Não é isso que está escrito aí? Por quê? Porque a maneira como você o enxerga vai determinar a sua vida. Para alguns, Jesus é apenas um bom homem com bons ensinos. Mas Jesus então fica numa lista. Tem Jesus, tem o fulano de tal, tem o outro. Nós não somos aqueles que querem apenas os ensinamentos de Jesus. Nós queremos casar-se com Ele. Casar-nos. Aleluia. Meu forte é a matemática. Aleluia. Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Naquela hora Jesus muda o nome de Simão. Por quê? Por causa de uma revelação. A revelação de quem é Jesus para você pode mudar o seu nome, pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história, pode encerrar um ciclo de derrota e iniciar um outro de vitória no Senhor. E sobre esta pedra, também digo que tu és Pedro. Pedro no original aí significa pedra, E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós precisamos conhecer Jesus assim, como Deus. Se a minha revelação é de Cristo como Deus, então eu posso enfrentar o inferno inteiro. E aqui não está falando de resistência, está falando de ataque. Quando eu li esse versículo, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e eu imaginava um povo numa igrejinha pequena, o inferno inteiro arrodeando ali. Não sei se a palavra está certa também. Rodeando. É que eu vim lá do Goiás, lá a gente inventa palavras. E aí, eu imaginava isso, que o inferno estava inteiro oprimindo a igreja, e a igreja vai permanecer, mas não, é o contrário. Nós é que vamos lá no inferno chutar a porta e arrancar as almas de lá. Mas quem é que vai fazer isso? Quem tem revelação de Cristo como Messias, o Filho de Deus. Aleluia. Então nós precisamos conhecer Jesus. Jesus não era um homem simples.
Como que um homem simples pode morrer e a sua morte afetar a geração futura? Você sabe, um homem bom, um homem simples, ele pode, no máximo, ajudar as pessoas enquanto tem vida. Você tem essa capacidade. Você tem a capacidade de dar a sua vida por outros. Você consegue fazer isso, mas só enquanto você estiver respirando. Como que um simples homem é capaz de perdoar o pecado de toda a humanidade, das pessoas que viriam no futuro? Os pecados passados, os presentes e os que ainda nem imaginam que vão fazer. Jesus é Deus. Ele é poderoso, Ele pode fazer isso. Ele não é um simples homem. Como é que Jesus poderia fazer tal coisa se Ele não fosse eterno? Diga aí para o seu vizinho, Jesus é eterno. Então, quando você percebe isso, quando você entende isso, quando você tem essa revelação, a sua percepção de Cristo muda. A sua capacidade de receber algo de um Deus tão poderoso é extraordinariamente transformada. E o seu véu cai por terra. Ele é Deus, Ele levou o meu pecado, Ele levou a minha maldição, Ele levou a minha enfermidade, pelas pisaduras de Cristo eu fui curado. Mas por que eu fui curado? Porque Ele era Deus, Ele não era um homem. Você não é curado pelas pisaduras de um homem, você não é salvo porque alguém pegou na sua mão, não. Jesus, o Filho de Deus, é que fez isso por você, e quanto mais revelação de quem Ele é, para você, mais a vida você desfruta. Ele não é um simples homem. Certa vez Jesus foi para a sua terra natal, lá onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde toda a gente conhecia a família, conhecia ele desde pequeno. Você sabe, quando você vai para o lugar onde você nasceu, você pode ser quem for, mas quando chega lá, você é o Joãozinho, filho da Mariazinha. É ou não é? Porque as pessoas te conhecem. Olha o que a Bíblia diz sobre esse lugar. Marcos 6, 1 e 2. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, aquelas pessoas daquele lugar não enxergavam Jesus como filho de Deus, enxergavam Jesus como filho de José. Mas que Jesus é esse? Quem que ensinou ele? Que sabedoria é essa que ele tem? Que posicionamento é esse? Por quê? Porque eles olhavam para Jesus de forma natural. E quando você olha para alguém de forma natural, você fala: você fez uma boa faculdade. Alguém te ensinou alguma coisa. Mas isso tudo é uma visão natural. Olha o que diziam. Verso 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E olha o que diz a seguir: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então aqui está dizendo que Jesus não pôde fazer nada. Não diz que ele não quis fazer, diz que não pôde. Por que Jesus não pôde fazer? Porque aquelas pessoas não o enxergavam como filho de Deus. Por que às vezes Jesus não faz algo na minha vida? Porque a forma como você o enxerga está barrando isso na sua vida. Por que ele não faz na vida do outro? Por que Deus não salva toda a humanidade? Não é esses argumentos que a gente ouve por aí? Se não enxergar Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Deus, não há nenhum impacto sequer na sua vida.
Se nós enxergarmos Jesus como homem histórico, natural, filosófico, se nós olharmos o cristianismo como somente um conjunto de regras, o que fazer ou não fazer, a nossa vida será vazia. Por quê? Porque Jesus não vai poder fazer nada. Porque você está olhando para Ele de forma natural. Tudo está em Jesus. Ele quer transformar você, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer perdoar, mas Ele só pode fazer quando alguém o enxerga adequadamente. Tudo está em Jesus. E a verdade é que o Pai trata você como você trata Cristo. Se você recebe Cristo, o Pai recebe você. Se você honra Jesus, se você glorifica Jesus, o Pai abençoa você. Mas o inverso também é verdadeiro. Quem nega Jesus um dia será negado pelo Pai. Quem desonra Cristo não recebe coisa nenhuma da parte de Deus. Por isso nós precisamos valorizar o Senhor. Por isso a resposta da nossa vida está nele. Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 1, de 6 a 9, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo, vocês estão esquecendo Jesus. Jesus serviu para começar o cristianismo e a vida com Deus. Agora Jesus é colocado de canto, agora eu vou fazer as minhas obras, agora eu vou obedecer os mandamentos, eu vou me santificar, eu vou me justificar, eu vou percorrer a minha carreira, eu vou fazer tudo que é possível, eu vou cuidar de mim mesmo. Paulo está falando, vocês estão passando de Cristo. A sua medida é até Jesus. Depois que Jesus entra, você não precisa de mais nada. Ele é suficiente para você. Ele é único para você. Ele é poderoso para você. Ele não é só um mestre. É interessante que as pessoas, algumas, pelo menos lá no Brasil, a gente ouve muito isso. Quando elas vão se referir a Deus, eles dizem, é o homem lá de cima. Quem já ouviu isso? O homem lá de cima. Quando você diz que Deus é um homem lá de cima, você está tirando a glória de um Deus. Ele não é um homem lá de cima, Ele é o Deus, o eterno, o todo-poderoso. Jesus não é o amigão que está aqui no meu peito, não, sim, Ele é amigo, nós somos amigos, aliás, dEle, mas Ele é Deus, Ele é Deus. É interessante que, quando Jesus instituiu ali, quando Ele fez a ceia com os discípulos, Jesus falou, olha, onde vocês vão me trair? Um aqui vai me trair. Isso está lá em Mateus 26, verso 22. Aí os discípulos ficaram transtornados e começaram a perguntar, será que é eu? Olha o que diz, Mateus 26, 22. E eles, os discípulos, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Olha como os discípulos tratavam Jesus, chamando de Senhor. Ele não é só o mestre, Ele é Senhor da minha vida. Ele não é só um ensino, Ele é Senhor da minha vida. Ele não é só uma filosofia, Ele é Senhor da minha vida. Ele não é Deus de domingo, Ele é Senhor da minha vida. Ele não é Deus só do dia mau, Ele é o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que tem primazia, eu pertenço ao Senhor. O Senhor é aquele que decide tudo para mim, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pelo meu Senhor. Eu nasci para agradar o meu Senhor, eu vou viver com o meu Senhor. Mas aí chegou a vez de Judas. Olha o que Judas falou. Pula para o verso 25. Então Judas, o que traía, perguntou, acaso sou eu? O que Judas falou? Para Judas, Jesus não era Senhor. Era só um mestre.
quando eu trato Jesus como mestre, eu ainda estou confiando muito nas minhas obras, porque eu vou lá perguntar o que eu tenho que fazer. Mestre é aquele que aponta o caminho, mestre é aquele que dá ensinamentos. Jesus é o mestre, obviamente, mas da nossa vida, Ele é Senhor. Por isso, Judas fez o que fez. Não tinha revelação de quem era aquele que sentava na mesa com Ele. Passou 3 anos com Jesus e foi incapaz de perceber quem Ele era. E pasmem, muitas pessoas vivem assim. O mestre jamais poderia dizer, igual Jesus falou em João 6,48, põe aí. Você nunca vai ouvir um mestre falar isso aqui. Eu sou o pão da vida. Só Jesus é capaz de falar isso. Só Jesus pode te dar um alimento verdadeiro. Só Jesus pode entrar dentro de você. Porque o alimento, nós nos alimentamos de Cristo, tomando Ele para o nosso interior. E Ele entra e nós temos ali metabolismo, nós temos ali transformação, nós temos ali suprimentos em abundância. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Nenhum mestre vai dizer isso, nenhum coach vai dizer isso, nenhuma pessoa sábia vai dizer isso para você. Só Jesus é Deus, só Ele pode alimentar a sua alma, só Ele pode tirar você do fundo do poço, só Ele é capaz de transformar você, só Ele pode te conduzir para a eternidade, só Ele aponta o caminho para o Pai. Só Jesus pode falar isso. Ele também disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus! Se os nossos olhos não enxergarem isso, sua vida cristã é vazia. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, estar aqui como criança na igreja, ouvir os ensinamentos de Jesus, mas se você não tiver revelado no seu coração quem Ele é, sua vida é vazia. Quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, você conhece, ele estava lá no deserto com aquela sarça ardente, e Deus fala com ele, Deus chama ele para um grande ministério. Você sabe, Moisés não conhecia muito sobre Deus, porque Deus se apresentou ao homem gradativamente. Desde Gênesis a Malaquias, o Senhor vem sendo apresentado, aproximado ao homem. Até o último do Velho Testamento, que foi João Batista, ele apresentou olhando para ele. E Jesus veio como Deus. Aleluia. Mas lá em Moisés, ele conhecia pouco de Deus. E aí, Deus fala, então, vai lá tirar o meu povo, né, está sendo escravizado por Faraó. E Moisés pergunta, mas Senhor, eu vou chegar lá em nome de quem? Eu vou chegar lá e dizer, eu ouvi uma voz que mandou sair do Egito, o povo do Egito? Não. Olha aí, o que diz. Quando Moisés, eu não pus a referência aqui, mas quando Moisés perguntou, Deus falou para ele, você dirá a ele o meu nome, que é Eu Sou. Eu Sou. Como é que é o nome de Deus? Eu Sou. Esse Eu Sou é uma abreviação que significa o Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. Isso no nosso português é Jeová. Aleluia. O nome Javé, em algumas traduções, colocam o nome de Deus como o Eterno. Não sei se você já leu uma Bíblia mais contemporânea, o nome de Deus está lá, o Eterno, porque Ele era, Ele é e há de ser. Moisés fala isso, de quem? De Deus. Vai lá e diz que o grande Eu Sou, o Eu Sou. Vai lá em Hebreus 13:8, fala de Jesus da mesma maneira. Olha lá, vamos ler todos juntos? 1, 2 e... Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Certa vez Jesus estava fazendo milagres ali no mar da Galileia.
Eu já aviso os irmãos que eu já fiz uma cotação para a viagem para Israel do ano que vem. Vai guardando dinheiro, depois eu falo sobre isso. Nós vamos lá em Jerusalém, nós vamos lá perto do Mar da Galileia. E Jesus, certa vez, estava ali ensinando, curando, discipulando. E os religiosos vieram na época perguntar para Jesus o seguinte: com qual autoridade você faz essas coisas? Quem é você? Quem te enviou? E olha a resposta de Jesus. Quando perguntaram, quem é você? João 8,56. Quem é você? Perguntaram para Jesus. João 8,56. Abraão, a resposta de Cristo. Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, qual o nome que ele diz? Eu sou. Aleluia. Jesus é Deus. Antes que Abraão existisse. Irmãos, Jesus veio 2000 anos depois de Abraão. E aí os judeus pegaram a pedra para apedrejar Jesus, porque isso era uma blasfêmia. Como alguém fala isso? Como alguém fala o nome de Deus, sendo que era até proibido falar o nome de Deus em vão? Você sabe, o judeu daquela época nunca pronunciava Yahvé, porque ele tinha medo de pronunciar em vão, então eles não falavam o nome de Deus. E Jesus veio e disse, eu sou esse Deus. E aí eles pegaram a pedra para apedrejá-lo, mas aqui no versículo diz, então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que Jesus saiu do templo? Porque ninguém é capaz de tocar no eu sou. Ninguém pode matar o eu sou. Nenhum soldado romano matou Jesus. Quem matou Jesus foi Deus, mas Ele também é Deus. Eu não consigo te explicar isso hoje. Mas Deus é um ser triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não poderia ser morto. Ele voluntariamente entrou na morte. A morte não poderia suportá-lo. A morte não pode segurá-lo. A morte não pode detê-lo. Ele entrou na morte por minha causa e a sua causa. Aleluia. Porque Ele é o eu sou. Ele é aquele que vive. Ele era. Ele é. E Ele sempre será. Aleluia. Quando Jesus estava no Getsemane, chegou lá uma tropa de soldados romanos, junto com Judas, para prendê-lo. E lá em João 18 descreve isso. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou para aqueles soldados, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Olha aqui como os olhos estavam tapados. Jesus, para esses guardas, ainda era um homem apenas. Jesus, o Nazareno. Então, Jesus lhes disse, sou eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Verso 6, olha lá. Quando Jesus lhe disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Você ainda tem dúvidas do poder do nome de Jesus? Só dele dizer, eu sou, houve ali um terremoto, alguma coisa houve. Uma ventania, houve ali um estouro muito maior que Big Bang. Eu sou, e caíram todos por terra. A Bíblia diz que um dia todo olho verá
todo joelho vai se dobrar diante dele. Até aqueles que blasfemaram contra ele, até aqueles que disseram que ele não existia, vão ter que se ajoelhar diante dele, porque ele é o eu sou, ele é Deus. Quando eu e você entendemos isso, a maneira que relacionamos com ele muda. A sua fé é impactada com isso, porque esse eu sou, esse Deus poderoso, escolheu você, decidiu abençoar você, decidiu fazer uma aliança com você. Hoje nós vamos celebrar isso, o grande eu sou. É por isso que, se você tem uma baixa opinião sobre Jesus, tem um conhecimento frágil sobre Jesus, você não tem fé para receber dele coisa alguma. Se você acha que ele ainda está virado de costas para você, como é que vamos ter fé em alguém que não vemos, em alguém que não sentimos, em alguém que não percebemos, em alguém que não tem interesse por nós? Como é que isso? É impossível viver a vida cristã sem a revelação de quem é Jesus. E por que nós estamos aqui hoje? Para adorá-lo e dizer que ele é Deus. E quanto mais eu e você fizermos isso, mais a nossa vida será impactada. Quem é Jesus para você?